Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma nova webconferência. Na disciplina hoje de Genética e Melhoramento Animal, eu vou colocar um vídeo mostrando as atualidades associadas à pesquisa, à genética, o que tem de novo, né? Esse vídeo é bem interessante, ele traz informações bem concretas, bem objetivas, é um vídeo bem interativo, e além disso, dele ser um vídeo bem interativo, ele traz atualizações referente ao que a gente discute durante de genética e melhoramento animal. Dentro desses aspectos, essa webconferência ela vai discutir relacionada à unidade 1 e unidade 2. Então, ele vai abordar alguns conceitos, conhecimentos voltados e que foram discutidos durante essas duas unidades, tá? Quando terminar o vídeo, eu volto aqui novamente para a gente abrir uma roda de conversa, vou ser bem rápido, no intuito de ver se vocês estão com alguma dificuldade na atividade de sistematização, nas atividades discursivas, ok? Então, eu vou passar aqui o vídeo e aguardo vocês até o fim da aula, tá bom, pessoal? Só vou desligar a câmera e o áudio e vou deixar o vídeo passando, ok? Novos caminhos no melhoramento genético de bovinos. O que buscar? E quando a gente fala novos, parece que é algo de ontem ou desse ano, mas a gente tem muitos pontos, itens a serem buscados e que eles não são novos, eles são antigos. O problema é que muitas vezes no melhoramento genético existe muita, eu diria, teimosia de lidar de uma maneira, quando na verdade a gente tem que olhar melhoramento genético como ciência e não como avaliação de números, né? Então, a questão aqui, o meu foco vai ser em cima disso. O que buscar? E a gente está falando em melhoramento genético, a gente está falando, no caso aqui, o Ricardo já me apresentou aqui como uma pessoa da Alta Genetics do Brasil, ligado a sêmen ou a embrião, que pode ter aqui dentro também, né, que são os veículos do melhoramento genético para se produzir melhores próximas gerações, não interessa se é de corte ou se é do leite. Tá? Meu berço é leite, mas o que eu quero passar para vocês, que são da área de corte, é mensagens as quais vocês também podem trabalhar nessa área. Tudo começou faz muito tempo. E nessa época, o pessoal olhava basicamente o que vinha aqui para dentro desse balde. Qual que é a produção? A vaca que tem mais produção, a vaca que tem menos produção. E a genética era vista dessa maneira muito restrita, vamos dizer assim. Apesar que, desde 1895, os produtores dos Estados Unidos ou dos norte-americanos já preocupavam em ter controle leiteiro dos animais e, consequentemente, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam buscando informação, buscando dados, desde 1895. Infelizmente, muita gente hoje ainda não busca dados no seu rebanho de leite ou de corte, como deveria, para trabalhar com esses dados e tomar decisões em cima disso daí. Hoje a gente pode encontrar como uma fazenda dessa daqui, em torno de, eu diria, aí, 500 vacas em lactação, são 8 estações de ordenhas robotizadas, e essas unidades aqui, todas elas não apenas ordenham as vacas, mas também geram uma infinidade de dados de informação de cada animal que entra em cada unidade dessas daí. E aqui estão, assim, eu diria, ínfimos exemplos do que a gente pode... Opa! Misturou aqui. Do que a gente pode, vamos dizer assim, coletar de informação.
E a tendência está sendo em cima de empresas que eu estou só exemplificando como essas daqui, que estão cada vez mais buscando maneiras de mensurar, de medir o desempenho dos animais. Desempenho de produção, de fatores ligados à produção, fatores ligados à saúde, à reprodução, fatores ligados à conformação. Tá? E esses dados, esses fatores, todos, vão alimentar um banco de dados, os quais a gente vai poder tomar melhores decisões. Então, informação é tudo. Sem informação, a gente não vai para lugar nenhum. Como já dizia esse pecuarista de corte, se eu não me engano, eu não sou muito bom disso, mas a linhagem eu acho que era Maná. Ele desenvolveu, o Ricardo está me confirmando aqui, ele desenvolveu essa linhagem chamada Maná, engenheiro agrônomo. E ele já dizia, o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. Isso aqui não é de... eu acho que faz um tempo já que dessa foto, ele já até faleceu. Mas a gente pode usar ela como atualidade ainda. A nível de Brasil, se eu for pensar em Brasil, tá? A gente não mede nada. E ele media muito, tanto é que ele desenvolveu uma linhagem de alta eficiência, se eu não estou enganado, pelo que eu lembro aí de ouvir o nome dele na área de Nelore. Estou me confirmando aqui. E esse outro também lembrou muito bem, não se gerencia o que não se mede o que não se define, e não se define o que não se entende. Consequentemente, não vai ter sucesso naquilo que está sendo gerenciado. Sem dados, a gente não vai para lugar nenhum. E aí está um dos pontos. O que buscar? Informação. O que buscar para ter um melhor resultado no melhoramento genético? Informação, dados, coletar dados. Isso aqui é só um pedacinho, vamos dizer, do que hoje a gente tem condição de coletar de informação numa fazenda de leite. Aqui, mostrando aqui, no caso, ilustrando com computador, né? Mas hoje a coisa está a um certo nível, também falando um pouco de nutrição, e a questão do desperdício, a questão de buscar eficiência. O Paulo lembrou agora há pouco do garfo mix, né? Foi tão usado, e talvez ainda usado, né? E hoje a gente tem, vamos dizer assim, vagões, misturadores, os quais não tem mais o ser humano ali comandando. Ele é robotizado também. Ele vai em cada um desses silos, coleta o que tem que coletar, vai cair aqui dentro o que tem que entrar, e ele segue, vamos dizer, o caminho dele, para depois de pegar o volumoso também, e aí fornecer para as vacas. E volta lá, faz tudo de novo, e vai fornecer em outro lote, e assim por diante. A coisa está nesse nível, porque a tecnologia está vindo muito forte. Isso aqui, hoje, esse óculos já não tem esse tamanho, o óculos de realidade virtual, né? Mas um veterinário trabalha na fazenda, ele está vendo isso daqui, ele está identificando a vaca, tem as informações da vaca, e no ar ele está clicando, vamos dizer, e buscando mais informações daquela vaca, que no final ele está buscando fazer um diagnóstico de gestação. Isso é só um exemplo. Foto também um pouco antiga, esse óculos hoje é bem menor. Hoje está tudo na palma da mão. A gente tem tudo na palma da mão. Mas se a gente não tiver informação, não adianta nada ter um super aplicativo, um super programa, e etc, etc. Com uma anteninha dessa daqui, tá, um produto, tá, um software, na verdade, traz para dentro do celular informação de se a vaca está tendo atividade grande demais, está andando demais, porque talvez ela esteja no cio, se ela não comeu, se ela comeu, se ela está deitada, se ela não está deitada.
A gente pode, se ela não está deitando e não está comendo, já vem um alerta, né, falando que essa vaca tem que ser observada. Isso tudo é busca de informação. A gente tem uma entidade nos Estados Unidos, infelizmente muita coisa a gente ainda é dependente dos Estados Unidos a nível de informação, porque como eu já mostrei e citei anteriormente, no Brasil a gente não tem muita, como eu diria, a ideia, a visão da coleta de dados e busca de informação. Consequentemente, a gente também não tem tanto como a gente deveria ter em entidades governamentais para nos trazer informação e a gente não precisar buscar informação lá de fora. Tá? Essa entidade, ela trabalha com 95 milhões de dados de desempenho de fêmeas, eu não estou falando em algumas centenas nem milhares, mas milhões. Eles têm 4 milhões de animais em controle leiteiro oficial, hoje em dia são mais de 9 milhões de animais genotipados, e assim por diante, tem outros números aqui super representativos. Trazem informação com amostragem enorme. Como eu disse, são 9 milhões de genótipos no maior banco de dados de animais do mundo. Agora, em 2024, em maio, se eu não me engano, completou esse número. Normalmente, a maioria são de fêmeas, e fêmeas da raça holandesa, como vocês podem ver aqui, e de 81 diferentes países. Então, nos primeiros 17 anos, demorou 17 anos para chegar em 1 milhão de animais genotipados, ou seja, 1 milhão de animais que foi feita a leitura genética delas. Hoje em dia está demorando em torno de 8 meses para se conseguir 1 milhão. Aqui foi em torno disso, de 7 para 8, e agora também em maio, mais 8 meses, outro 1 milhão. Com isso, eu só quero dizer para vocês e deixar mais uma vez claro aqui, o que buscar é o que eu quero usar mais, o tema que me foi dado, mas principalmente esse questionamento. O que buscar? Buscar informação no negócio de vocês, não interessa se é de leite, se é de corte. Se vocês não tiverem, e eu vou mais longe, não é ter algumas informações, mas ter informações ou índices para monitorar o processo produtivo dentro da fazenda, vocês não vão ter sucesso pensando em gestão, como também não vão ter sucesso pensando em melhoramento genético. Porque a genética, ela realmente funciona. Mas para vocês verem que funciona, vocês têm que ter informação para poder comprovar isso daí. E a gente tem como comprovar isso daí. Então, antes de entrar na questão melhoramento genético, lembrando mais uma vez, o que buscar? Informação, informação, dados, dados e dados. Bom, o que é melhoramento genético? Na visão de muita gente, melhoramento genético é isso daqui. Isso mais isso dá isso. Simplesmente. Eu tenho uma vaca mais ou menos, boto um touro, na minha visão, que tem uma genética superior, interessa para leite ou para corte, eu vou ter um resultado ali na frente melhor. Cruzado esse com esse, dá esse. É mais ou menos isso daqui, né? Esse com essa, deu esse. Essa é a visão simplória, mas é a visão real do mercado. Na verdade, o melhoramento genético é uma ciência, olha a palavra, é a ciência que estuda a variação e a transmissão de características dos pais às próximas gerações através do material genético, que são os genes, né? E a gente tem que saber selecionar os genes que possam provocar um impacto, uma influência positiva, ou eu diria, em cima de características de valores econômicos consideráveis, para que possa trazer para o produtor aí, melhor desempenho e, consequentemente, mais rentabilidade no negócio dele. Aqui tem um trabalho, eu falo tanto em dados, mas eu sou
me fundamento em cima dos dados, como já foram as palestras anteriores, vocês viram que sempre eram dados confiáveis e dados com fundamentação. Então, teve uma revisão aqui de 100 anos, buscando olhar para trás, em 100 anos, identificando a seleção genética de características de importância econômica em gado leiteiro. E o que a gente pode ver é que, quando a gente vai para 1917, ou nessa época aqui, basicamente o que se via era a produção de leite. Produção de leite. Em 1984, a gente passou a ter informação também informação de conformação. Só que dessa época aqui para trás, quando a gente vê uma certa importância para a conformação, era muito um conhecimento de olhômetro, de achismo. A vaca produziu melhor porque ela é mais profunda, porque ela é mais isso, ela é mais aquilo. Tudo bem, era a condição que eles tinham para tomar decisões. Mas a informação genética de conformação veio em 1974. Praticamente ficou-se, desde 1974 até quando tinham informações de méritos genéticos ligados à produção, o que se existia era produção de leite e percentual de gordura. Era só isso que era coletado, como eu disse, desde 1895. Mas vocês vejam que, com o passar do tempo, essas características de produção e de conformação vieram dando espaço para outras características genéticas também de importância, falando em gado de leite mais especificamente. Características ligadas à vida produtiva, à saúde, habilidades de parto, temperamento, à reprodução, eficiência reprodutiva. Elas vêm ganhando cada vez mais espaço, porque não adianta eu ter uma vaca de alta produção, mas uma vaca que pare a cada 2 anos, e quando pare uma bezerra morta, coisa do gênero. Tá? Quando a gente fala em vida produtiva, eu não estou falando em longevidade. Longevidade é uma coisa, vida produtiva é outra. Vida produtiva é a vaca no rebanho produzindo, trabalhando. E para ela trabalhar, ela precisa estar parindo constantemente, intervalos curtos, para ela ser mais econômica, mais rentável, mais eficiente, mais produtiva. Longevidade é a vaca que vive 15 anos e pare 2 vezes. Ela teve bastante longevidade, só que ela não foi produtiva. E aí, quando vocês vêm olhar a genética como algo chave para aumento de produtividade, a gente olha o que é fenótipo, que é o desempenho do animal, né? Fenótipo é a produção de leite, é contagem de célula somática, é conformação, tudo aquilo que se mede, aquilo que a gente pode medir são os fenótipos. Então, a variação fenotípica ela é grande, só que a variação genética ela é menor. Só que se a gente for ver a diferença aqui, ela está entre a questão também de ambiente de manejo, que o Ricardo já falou aqui hoje mais cedo. Tá? Que não adianta eu ter é um tripé, foi o termo que você usou. Manejo, genética, ambiente. Só que se a gente for ver em cima desse levantamento aqui, a genética hoje representa, para a produção de leite, representa 60% do resultado. Tamanha é a evolução que a gente está tendo em cima de um trabalho que começou, como eu disse, no século anterior, no final do século de 2 atrás, né, vamos dizer assim. Então, o resultado é o fenótipo, tá? Ele vem de uma associação de genética mais ambiente. O fenótipo nada mais é do que o resultado final. O resultado final é de quê? Produção de leite, sei lá, de qualidade de leite, de conformação do animal, ou qualquer outra característica, reprodução, eficiência reprodutiva. Isso tudo é fenótipo. Isso tudo é o resultado que a gente busca.
O que saber? Aí vem o questionamento de novo. O que saber? Que a gente tem que saber, pessoal, que nós, e eu me incluo nisso, incluo os técnicos que já falaram, os que vão falar, e todos vocês, produtores ou consultores de fazendas, que nós somos responsáveis por isso daqui. A genética não faz milagre. Ela é só um fator que, quando somado às condições corretas que os animais precisam, não interessa se é de leite ou de corte, tá? Para expressar um desempenho melhor possível, isso daí venha e que venha em termos de rentabilidade. O ser humano, o homem, a mulher envolvida no processo, tá? Ele comanda isso daqui. A genética ela não vai trazer resultado se isso aqui não estiver favorável. E quando a gente fala em ambiente, estou falando um monte de coisa aí. Ambiente não é só a estação do ano, se está chovendo, não está, se está calor, se está mais fresco, a temperatura, não. É a pessoa que faz a colostragem da bezerra, é o manejo de forma geral, o ordenhador, tudo isso daí é ambiente. Então, o que saber? Saber que a gente tem que dominar e fazer muito bem com esse ponto para mim conseguir, para mim não, para nós conseguirmos resultado naquilo que a gente trabalha. Depois desses dois, o que saber, quais são as informações genéticas que a gente tem hoje. Então, desde 1926, já se tinha mérito genético para volume de leite e gordura. Eu falei 84, na verdade, 78, a gente tinha informação de conformação e de proteína. Em 1994 veio a informação que a gente chama, em termo mais técnico, vida produtiva, que é o PL lá, que seria a palavrinha em inglês. Desde 94 a gente também tem informação de score de célula somática, ou seja, nós podemos, o que eu estou mostrando aqui, que são algumas características para que a gente melhore o desempenho de produção, de conformação, da questão de saúde como um todo, de qualidade de leite, de habilidade de parto, de reprodução. Que mais? A gente pode colocar aqui, continuamos reprodução aqui, durabilidade do animal no rebanho, a questão ligada à reprodução, novamente, sobrevivência de novilhas, e até mesmo eficiência alimentar, que a gente tem desde 2020. Que ainda está, quando a gente fala de eficiência alimentar, ainda está com uma repetibilidade baixa, uma confiabilidade, a informação ainda é baixa, porque falta bastante dados para poder dar mais confiabilidade a essa informação. E agora, pelo menos, acho que não vai sair agora, mas a ideia não, mas o projeto do pessoal, que a gente teria uma característica ligada também à sanidade de casco, e estão por vir aí também a velocidade de ordenha, emissão de metano, geneticamente falando, resposta imune, composição do leite, propriedades de coagulação e tecnologias de reprodução. Isso aqui está por vir. Tá? A gente está falando das novas que estão mais ou menos aqui, mas isso tudo aqui ainda não é trabalhado como poderia ser. Então, para mim, ainda no mercado, eu vejo ainda como muitas delas sendo novas. Quando a gente fala em genética, para mim, melhoramento genético é uma ciência, e não um ponto de vista, e não uma opinião. Boca, ouvido, isso todo mundo tem. Opinião, todo mundo tem. Ponto de vista, cada um tem a sua. E passa aquele que ele tem. Mas melhoramento genético não é baseado nisso daqui. Ele tem que ser baseado em ciência. Porque é uma ciência. Quando a gente fala de genética, a gente não lembra que a gente tem várias características com maiores impactos econômicos que às vezes são minimizadas ou não são ressaltadas num trabalho de seleção dentro de um rebanho. Não interessa, de novo eu vou repetir isso muitas vezes, não interessa se é no corte ou se é no leite.
Resposta à seleção também varia muito dentro do melhoramento genético. A gente tem as questões de herdabilidade, das variações das PTAs, desvios padrões entre os PTAs e as características, correlações genéticas as mais variadas entre as características. Variações são as mais diversas. Eu poderia aqui citar uma lista enorme. Então, genética não é só olhar um número e achar que porque eu estou usando um touro que tem um número legal para isso ou para aquilo que eu quero, tá? Eu estou fazendo melhoramento genético. Não está. Melhoramento genético é ciência. E a gente tem que lembrar sempre disso daqui. A gente tem que pensar no impacto econômico que vai ter adiante. E aí, quando a gente olha um DNA, esse pedacinho aqui seria o gene, tá? O que a gente chama de genótipo. Eu estou citando aqui genotipagem, eu citei isso daí, de animais genotipados. Os animais genotipados são nada mais do que animais que a gente já tem a fotografia da genética deles. Como a fotografia da genética? Uma genotipagem é a condição que a gente tem de ver em números o potencial genético daquele animal em várias características, principalmente nas características econômicas, vamos dizer assim. São em torno de 70 ou mais características no gado holandês, gado Jersey, nas raças europeias. Tá? A fotografia, por quê? Porque antes a gente só tinha informação dos dados e daquilo que a gente via. Hoje em dia a gente tem, desde 2009, na verdade, não é hoje em dia, então vocês veem, 2009 para cá, a gente está falando de 15 anos. 15 anos ainda é novo isso daí para muita gente. Porque muita gente nem sabe que existe, outros sabem que existe, mas não usam essa ferramenta, que para mim é o núcleo, é o fundamento maior dessa nossa conversa aqui de hoje, né, como uma ferramenta de potencial. Tem outros que sabem que existe porque ouviram falar, outros sabem da genotipagem que existe porque ouviu o outro falar e ele resolve fazer também. Gasta aí, eu vou dizer aí, dentro das empresas que fazem hoje, R$200 por animal, tá? Para receber aquilo lá, olhar e falar, a minha melhor é essa daqui. Abre a gaveta e guarda. Gastando isso tudo. Ou então ele vê que a melhor é a número, sei lá, 2.120, ele vai olhar essa bezerra e vê que é uma bezerra mais fraquinha, mais, assim, não muito agradável no visual. Ah, esse negócio que está furado. Bota na gaveta e esquece daquilo lá. A genotipagem é uma ferramenta de um poder enorme que vocês não têm a ideia do quanto ela tem condição de fazer o progresso genético ser mais rápido e maior. Então, só lembrando aqui também que a gente tem diferentes influências num processo. A influência que pode ser transitória da nutrição e do manejo, errou, acerta-se, mexe, altera, daqui sei lá, uma semana, dependendo do erro, daqui um mês, a coisa volta ao que estava porque foi ajustado, é um efeito transitório. Agora, esse daqui, pessoal, é permanente. Inseminou com aquele touro para fazer uma prenhez ou para fazer que sejam embriões, né, na FIV ou na transferência de embriões, não tem como voltar atrás. O efeito é permanente. Daí a importância de se trabalhar corretamente. O que saber, de novo eu trago ao questionamento, que isso daqui não tem volta. Tem vários o que saber. Cada slide desse é o que saber que está no título dessa nossa conversa. E a gente tem a questão do ambiente, vamos dizer assim, interferindo no processo. Alimentação é ambiente. Aqui, ó, essas vacas aqui, sabem o que é bom? Sabe, né? Então, isso aí eu caprichei nessa daqui, ó. Mas não interessa a raça. Pode ser raça holandesa, qualquer que seja a raça, qualquer que seja a aptidão. A gente tem que saber que tem que ser lidado bem com o ambiente para essa genética ser expressada. O ambiente, condição que é dada para as vacas, o Ricardo já falou aqui hoje de freestall e compost, extremos
provocam o estresse, né? O estresse pode ser aqui no Brasil normalmente é calórico, mas a gente também tem o estresse, se as vacas estiverem num frio tremendo, elas também não produzem. Isso é ambiente. Tá? Então a gente tem que trazer animais para a condição a melhor possível para trabalhar, buscar aí a expressão genética que elas têm, o potencial que elas têm. Hoje foi falado aqui pelo Ricardo do BEA, se eu não me engano, é bem-estar animal, correto? Tá, isso aqui tem tudo a ver com bem-estar animal, não é frescura. E não interessa a raça, como eu disse, holandês, raça Jersey, Girolando, Guzerá, todas essas raças, tudo isso que a gente está falando, encaixa para qualquer uma dessas raças, até mesmo quando a gente fala de raça de corte. Os conceitos, a visão, que é o que eu estou tentando passar para vocês, o que saber, não interessa a aptidão do animal. A gente tem hoje em dia teste genômico para as raças europeias de leite, tem para o girolando, tem no girleiteiro. Tá? A gente tem informação de sumário nessas raças, também zebuínas de leite, como a gente também tem na do corte. E eu não fico só aqui, também a gente pode falar das raças europeias, né, as taurinas. No caso do Angus, ele já tem a genômica bem mais desenvolvida, bem mais adiantada do que seria no Nelore, por exemplo. Por que será que eles estão com a genômica mais adiantada? Por que a genômica da raça holandesa, da raça Jersey é mais adiantada do que a de Girolando? Não porque elas são melhores do que o Girolando e não porque o Angus é melhor que o Nelore. Porque se coletou informação muito tempo lá atrás, tem mais dados. Quantos mais dados a gente tiver, mais a gente dá veracidade àquela informação. E não interessa o manejo, se é intensivo ou se é extensivo. A visão é a mesma. O que saber? Que a gente precisa ter informação e quanto mais precisão a gente tiver nessas informações, melhor. O que saber? Que melhoramento genético é populacional. Não é uma vaca, não é um indivíduo. Ah, porque a vaca tal eu quero colocar com touro Y ou X para trazer uma bezerra boa para mim, porque é a minha melhor vaca. Não adianta ele pensar naquela vaca, ele tem que pensar em todas as vacas que ele ordenha todo dia. Isso é melhoramento genético populacional. Não adianta ele melhorar uma se outras vão ficar devendo. E para isso, a gente precisa ter muito foco. Se a gente não tiver foco, a gente não vai ter resultado em melhoramento genético. Foco é tudo. É saber o que quer e buscar aquilo que quer. E não adianta também querer um monte de coisa, uma vez que a gente tem 70 ou mais características, hoje no holandês, temos várias nas outras raças também, mas se vocês quiserem muitas coisas ao mesmo tempo, o resultado vai ter um pouquinho de tudo, e na verdade esse pouquinho de tudo é nada. Aqui eu botei só algumas, aqui tem em torno de 70, mas são mais de 70 características que hoje a gente tem para fazer seleção genética e saber e buscar exatamente cada uma desses itens aqui é alguma característica que pode ser buscada. Vocês querem ter o melhoramento genético na mão? Vocês querem ter o progresso genético na mão de vocês dominarem isso daí? É simples. Porque a genética, ela está voltada à reprodução, à qualidade de leite, ao manejo de uma forma geral, na sanidade, na nutrição. É a base de tudo. E se vocês quiserem ter esse domínio, é só seguir isso daqui. Pô, tá bom. Fábio, mas o que é isso aí? Traduz, tá? Isso é simples. Aqui se você quer mais progresso genético e mais rápido, aumentar esse, diminuir esse daqui, tá? Você precisa ter intensidade de seleção, pressão de seleção, ter acurácia nos dados, precisão, tá? É claro, olhar a questão da herdabilidade e diminuir o intervalo entre gerações. Ah, mas isso é complexo. Não é nada complexo, é simples. A questão é você ter foco e seguir isso daí. E saber o que quer e ir atrás daquilo que você quer.
No caso, esse daqui a gente não domina, mas a gente domina esses três aqui, ó. E esse aqui a gente não domina porque ele está ligado ao ambiente. Tá, mas a gente tem que saber o que a gente quer. Foco é isso aqui, ó. É a intensidade de seleção. Se eu aumento isso daqui, se eu tenho imprecisão nas informações e diminuo o intervalo entre gerações, que é reproduzir de uma maneira mais massiva, por exemplo, ao invés da vaca que produz muito leite com 5 crias, tá? Reproduzir ou fazer TE, FIV, de uma bezerra de 12 meses. Mas como fazer isso aí? Você ficou louco? Eu não sei nem se ela vai ser boa ou não, se ela vai ser boa produtora ou não, mas hoje com a genotipagem a gente tem como saber isso daí, desde até mesmo antes dela nascer, se a gente fizer uma biópsia. A coisa está muito rápida, pessoal, e a gente não pode dormir no ponto. Se a gente dormir no ponto, você vai ter menos progresso genético mais demorado, você vai ficar para trás. O Ricardo lembrou hoje, mostrou hoje, o pessoal está crescendo os rebanhos, está aumentando os rebanhos, as vacas estão diminuindo e a produção, de uma forma geral, está aumentando. E a genética tem um impacto enorme nesse processo. O que saber? É saber que vocês colocarem em prática essas três, pelo menos essas três aqui, o resultado das próximas gerações serão significativamente melhor. Garanto para vocês. E isso daqui que eu estou falando é científico novamente, não é invenção do Fábio, não. A gente tem como hoje editar uma genética ou melhorar essa genética a cada geração. A gente tem diferentes ferramentas. O que saber? É que a gente tem ferramentas e a gente tem que saber usar essas ferramentas da melhor maneira possível para ter resultado nas próximas gerações. Hoje, nas avaliações genômicas, nos testes genômicos, vocês têm aí benefícios imensuráveis em termos de aumento de produtividade ou aumento de rentabilidade no negócio. Maior ganho genético, maior confiabilidade nas avaliações que são feitas através das avaliações genômicas, avaliações que são mais confiáveis, nos animais jovens principalmente. A gente está falando em mais confiável, a gente está falando em mais precisão. Mais precisão, lembra lá da fórmula novamente. Identificação de problemas genéticos e aceleração no desenvolvimento de características que têm um maior impacto econômico, que é o que realmente é mais importante. Eu não quero, vamos dizer, entrar em detalhes de benefícios de curto prazo, até mesmo de longo prazo, pelo tempo que eu tenho, mas o importante aqui, vocês vão ter o material, é vocês saberem que aqui na genotipagem, nas avaliações genéticas, a gente tem a ferramenta que é, com 15 anos ainda muito nova, não está sendo bem usada, e se bem usada, o retorno dela é enorme. E para isso precisa de ter uma discussão entre consultoria, técnica e produtor, para saber qual que é o melhor caminho para obter isso daí de uma maneira rápida. Porque se você não souber o que você quer no seu rebanho, qualquer caminho serve. Só que quando você pega cada hora um caminho ou qualquer caminho, o problema é que às vezes você não vai ter o resultado que você quer e você não vai ter a rentabilidade que você poderia obter também. Precisa haver um planejamento, precisa haver uma discussão da onde você quer. A pergunta que eu faço para vocês quando vocês estiverem fazendo seleção genética, lembre sempre disso. O que eu quero daqui a 5 anos? Onde que eu quero estar daqui a 5 anos? Que tipo de vaca, que tipo de boi, no caso do corte, eu quero ter daqui a 5 anos? Isso é um ponto do que saber. E aí vem perguntas no caso do leite, como você é pago pela produção? Por que as vacas estão sendo descartadas? Que tipo de vaca funciona melhor ou trabalha melhor no seu manejo, na sua instalação, vamos dizer? E aí a gente vai estar falando de produção, de saúde, de conformação, características que estão aqui dentro desses pilares, desses 3 pilares aqui, né? São os 3 aí que eu estou citando. E se a gente está querendo fazer melhoramento genético, a gente precisa saber, não somente, todo mundo, quando a gente fala de melhoramento genético, todo mundo sempre pensa logo em que touro que eu vou usar. Quando vocês pensam assim, vocês estão pensando só em 50% do processo. Teoricamente, 50%, e a gente sabe que é isso,
50% vem do touro. E os outros 50% vem do lado fêmea do processo. Não adianta você preocupar com usar o melhor touro se você não está fazendo seleção também nas fêmeas. E para isso você precisa saber quais são as fêmeas de menor potencial genético, quais são as de melhor potencial genético. E aí montar estratégia em cima disso daí. E como você pode fazer isso daí? Todas as empresas hoje do ramo trabalham com programas, com software que dão condições de dar para vocês informações que seriam, aí teriam uma confiabilidade em torno de 33%, 35%. Agora, vocês querem mesmo algo mais preciso, e tem a ver com a acurácia dos dados daquela fórmula, então aí é avaliação genômica. No caso do holandês, 80% de confiabilidade, ou até mais em algumas características. Quando eu falo de melhoramento genético, e eu não tenho assim informação mais fundamentada desses animais, eu não tenho como saber quem são as melhores, quem são as piores. Todas estão nas mesmas condições. Não interessa se o mérito genético é superior, médio ou inferior. Agora, se eu faço, por exemplo, uso esses programas que as empresas têm para desenvolver a média de parentesco, no caso, eu tenho condição de ver que a maioria, a tendência é estar para a direita da curva. E uma minoria está para a esquerda, mas vocês vejam que até animais de mérito superior estão para a esquerda da curva, mostrando o quê? Que os animais não são tão superiores assim. A verdade é que aqui tem uma falta, uma carência de precisão dos dados. Então, vocês vão ver algo como isso. Agora, se trabalhar com a genotipagem, aí sim a avaliação genômica vai trazer quem são realmente as melhores, quem são realmente as inferiores e a maioria que vai estar em torno da média. A gente tem uma ainda escapando aqui, outra escapando aqui. Por quê? Porque não é 100% de precisão, mas é 80% de precisão. Isso é muita coisa. O que saber? Saber que a avaliação genômica é importante e a avaliação genômica a gente tem o que fazer com ela e tem que saber o que fazer. Não adianta só fazer a avaliação genômica e guardar dentro da gaveta. Aqui é um exemplo de um rebanho que eu comecei a trabalhar em 2009, então em 2013, 4 anos depois, eu busquei entender como é que esses animais, dentro de um plano genético único, se comportavam. Então, aqui é a quantidade de animais e aqui é o índice genético. Então, vocês vejam que tinha altos e baixos aí, tinha uma variação significativa. Não mostrava-se um padrão, não mostrava-se um foco. Depois de 10 anos, esse aqui é o resultado do mesmo rebanho, em torno de 2, 3 gerações seguintes, onde vocês vejam que a maioria está à direita da curva de distribuição da população, ou seja, a maioria é superior e uma... Acabou a pilha, de repente. Aí a pilha. Bom, a maioria está em torno da média, no caso aqui não é o que acontece. A gente tem a maioria à direita da média, uma minoria, bem poucas aqui. A maioria está mostrando um mérito genético superior. Isso é um trabalho feito, focado, sendo trabalhado várias gerações da mesma maneira. Tem um outro exemplo de um outro rebanho, que a distribuição da população seria essa daqui. E por uma vez que o rebanho resolveu, porque ele também não pode crescer, aumentar, como o Ricardo falou nos exemplos que ele deu aí, no caso o produtor resolveu que ele está estabilizado, que ele não vai mais crescer, não tem por que também diminuir. Então, qual que foi a estratégia nesse rebanho? Os animais que estavam nesse canto aqui foram para descarte. Os animais desse canto aqui, que são as melhores das melhores das melhores, ele está usando para fazer TE ou FIV, na maioria das vezes é TE, tá? Essa turminha aqui que está nessa faixa da curva, ele está usando até mesmo um touro de corte, mas é um rebanho já estabilizado, bom lembrar isso daí. Essa turma está usando como receptora,
aqui semi-convencional e aqui semi-sexado. Isso é uma estratégia de um caso, de um exemplo, de um rebanho. Tá? Porque ele não quer multiplicar o que é abaixo da média. Ele quer multiplicar aquilo que está acima da média. Aqui ele multiplica somente tendo fêmeas. Aqui é mais ou menos, porque ele está estabilizado, ele não pode ter mais fêmeas. Tá? E aqui ele praticamente corta a situação de aumentar o rebanho. Isso é um exemplo. Para a produção, aqui é um exemplo do mundo real. No caso, vocês vejam aqui que é uma resposta do rebanho à genética. Um rebanho onde eu tinha 452 animais de primeira lactação. Eu separei aquelas que estavam em torno de 120, 365 dias em produção. E vocês vejam aqui que aqui é o PTA leite. Então, os animais que tinham maior PTA leite foram aqueles animais que realmente mostraram maior produção de leite. O que eu estou mostrando aqui? Com um gráfico, além de outros que eu tenho para mostrar para vocês, que genética funciona. Agora, se vocês não souberem para onde vocês querem ir, o desastre é grande também. Ou se vocês não saberem exatamente, ter foco naquilo para onde vocês querem ir, o desastre é grande. Um outro rebanho, no caso esse daqui é no Ceará. É uma pessoa, um produtor que tem 400, 500 vacas hoje. Não, minto, não é Ceará, Alagoas. 400, 500 vacas hoje, ele vai para 1.000 vacas. Como disse o Ricardo, aumentando o rebanho. E aí, no que eu fui buscar ver o nascimento dos animais e também qual que seria o potencial de produção de leite deles, eu pude mostrar para ele que ele não sabia bem ao certo para onde ir, tinha altos e baixos, e depois que a gente começou a trabalhar em 2021, mostrando bem expressivamente que ele estava buscando o quê? Produção de leite, ainda mais porque era um rebanho de gado cruzado. E para botar dentro de um compost, ele precisaria ter mais produtividade. E aí, quando eu fui buscar as lactações, a primeira cria dos animais nascidos em cada desses anos aqui, o que eu vi foi pouco aqui, aumentou nos animais nascidos em 2018, porque aumentou o PTA leite, aumentou um pouquinho, mas aumentou porque o PTA leite também aumentou, e quando ele caiu um pouquinho no PTA leite dos animais nascidos em 2020, a queda foi ainda maior do que ele tinha anteriormente. E aqui não deu para ver aqui ainda, porque elas não viraram vacas. Então, mostrando que a genética, mais uma vez, no mundo real, que ela funciona. Vocês conhecem aí a Fazenda Colorado? Aí pelos top 100 é a número 1 em produção. Tá? É o exemplo, aquele que eu dei de julho de 2013 para agosto de 2023, mais ou menos aquela de 10 anos. Aqui o que eu fiz? Eu fiz um levantamento, a gente trabalha lá faz tempo, e eu vi que animais com PTA leite, eu dividi em quartis, não vem ao caso agora estatisticamente falando, mas eu dividi em 4, peguei a turma melhor e a turma pior em termos de produção de leite. Produção de leite. Somente olhando isso, por enquanto. A gente olha outras coisas lá também. Meu tempo esgotou, mas eu estou terminando. E aí, o que eu poderia esperar? A estimativa era de 839 libras de leite, de produção de leite numa lactação dessa turma em relação a essa daqui. E aí, o que aconteceu realmente foram 1.700 libras de diferença. Isso aqui falando em libra, porque o PTA é em libra, não é em quilo. Então, o que era esperado, na verdade, conseguiu-se o dobro. E conseguiu-se o dobro por quê? Porque o ambiente maximiza o potencial genético estimado que se tinha anteriormente. Na saúde, na fertilidade, também a gente tem várias características ligadas a essa questão, porque o custo de cada um desses casos que estão mostrados aqui nessa meta-avaliação são consideráveis, tá? E esse número a gente só tem o de lá, infelizmente não tem aqui. Aí a gente se baseia nos números lá da América do Norte, que o João mais tarde vai trazer também, acho que o Dr. João Costa vai trazer para vocês várias informações também da mesma maneira. E quando a gente fala em vida produtiva, isso está ligado à saúde. Tá, mas como é que eu vou medir isso daí, Fábio, se você está querendo ver o quanto a vaca ficou no rebanho
e o quanto ela foi mais benéfica. Eu não tenho como esperar a vaca sair do rebanho para mensurar isso aí, mas a gente tem como mensurar através das ocorrências ou dos problemas que elas tiveram. Então, nesse rebanho aqui, foram divididos novamente em 4, através da genética. As filhas dos touros melhores de genética é essa turma aqui, e as piores são essa turma aqui embaixo. E o que a gente está vendo com isso? Que aqui a quantidade era bem maior nessa turma do que nessa, então eu transformei em percentual. Então vocês vejam que a quantidade de eventos sanitários indesejáveis foi maior na turma de pior genética para a vida produtiva e menor na turma de genética mais aceitável ou mais correta para a vida produtiva. Vejam, por exemplo, aqui, no caso metrite, nessa turma teve 13% de animais com metrite a primeira cria, sempre olhando a primeira cria, apenas a primeira cria. Por quê? Porque na primeira cria eu tenho pouco, como é que eu vou dizer, influência do meio. E da segunda em diante, nós, os seres humanos, não favorecemos tanto, e aí tem muita influência do meio. Então, quando a gente olha só a primeira cria, a gente está olhando basicamente a genética. Então, a diferença de metrite, a diferença de retenção de placenta, olha a diferença de mastite, 15% aqui, 92% aqui embaixo. E eu posso mostrar vários outros casos aí que não vem ao caso. No caso, um rebanho aqui, esse sim no Ceará, não, minto, esse aqui é do Rio Grande do Sul, rebanho da Arrasip, em Vacaria, mostrando onde os animais de maior PL tiveram menos ocorrências sanitárias, tá? Animais, no caso aqui olhando pela genética, e proporcionalmente a barrinha são as ocorrências. Nesse outro caso aqui é um rebanho, aí sim, do Ceará, mostrando a questão da vida produtiva ligada à reprodução. Então, no que cresceu, no que aumentou o índice genético médio dos animais nascidos nesse ano para a vida produtiva, a quantidade de inseminações passou a ser menor, a eficiência reprodutiva melhorou. É a mesma coisa nesse caso aqui. E aí, para finalizar, de novo, eu trago o mesmo questionamento. O que buscar? O que a gente tem que buscar? São muitas coisas que não são novas mais, mas que a gente não sabe usar. Então, é buscar os animais geneticamente superiores, porque eles são aqueles que vão mostrar mais rentabilidade, sem dúvida. Avaliação genômica, fazer uso correto dessa ferramenta, tá? Porque ela é uma ferramenta que vai proporcionar, com certeza, retorno de investimento, mas tem que saber usá-la. Não é só simplesmente receber, ver quem quer a melhor bezerra ou vaca, sei lá, e colocar na gaveta. Não vai servir para nada. As predições, as previsões genômicas que podem efetivamente ser utilizadas como provisões de desempenho futuro, eu mostrei para vocês, quando os animais tinham maior potencial genético para produção, eles realmente mostraram produção, é o que eu estou dizendo nesse item aqui. A seleção genômica, juntamente com tecnologias reprodutivas. Quando eu falo tecnologias reprodutivas, eu estou falando de inseminação, de transferência de embrião, de FIV, né? A gente vai conseguir ter ganhos genéticos consideráveis, fazendo o quê? Multiplicando rapidamente aquelas que são as melhores, que estão no canto direito da curva de distribuição da população. E os benefícios adicionais que a gente pode ter trabalhando com um programa, um software de melhoramento genético é a confirmação de parentesco, ou até mesmo o teste genômico, controle da endogamia, no caso que seria a consanguinidade, e também é um monitoramento de diversas doenças genéticas que podem aparecer. Mas a genotipagem é investimento sem retorno se ela não for utilizada da maneira mais conveniente. Isso é um grande ponto do que tem que ser sabido. Gastar para nada. E lembrando que o que está dentro de um botijão é o futuro rebanho de vocês. O que está dentro do botijão, seja sêmen, seja embrião, é o futuro rebanho de vocês. E vocês têm que saber fazer direito para ter um melhor futuro rebanho. Porque, normalmente, um intervalo de geração demora em torno de 4 anos.
4 anos porque você insemina essa vaca, vai nascer a bezerra 9 meses depois, com 13 meses ela é inseminada, depende do manejo do rebanho. Aí a gente vai ter um animal com prenhez, vem mais uma gestação, 9 meses depois ela está parindo, e mais 11 meses para a gente avaliar uma produção. Então, vai dar mais ou menos esse intervalo aí. E aí, alguns me perguntam, já estou acabando, desculpa aí o tempo. E alguns me perguntam, onde a gente vai parar? Outro dia um colega da empresa falou, mas Fábio, outro dia falava assim, 20 anos, 20 quilos de leite era média alta. Depois passou a ser 30 quilos, 35 quilos. Hoje a gente tem vários rebanhos com mais de 40 quilos de leite. Onde a gente vai parar? Eu não sei onde a gente vai parar. Eu sei dizer para vocês que, se bem feito, a gente vai ter cada vez mais produtividade. Nesse trabalho aqui, aprendendo a olhar para o futuro, e tinham vários cientistas ligados à nutrição, à genética que seja, a manejo, a patologias e etc., eles fizeram uma previsão que a produção atual de 50 até começo dos 2010, a média lá nos Estados Unidos era em torno de 10 mil quilos, hoje está em torno de 12 mil quilos. Isso daqui é a produção atual. Se eu for ver um crescimento exponencial ou um crescimento linear, o que pode acontecer é isso daqui. Segundo o trabalho desse pessoal. Que é o quê? Daqui um tempo, a gente tem animais de média de 27 mil quilos, ou seja, 27 mil quilos dividido por 305, 360 dias, vocês têm aí a média do que a gente pode esperar. Se for um crescimento exponencial, eu não estou nem levando em consideração o crescimento exponencial, e nem mesmo linear, eu estou procurando algo na média aqui. Seria uma vaca de 27 mil quilos. Isso é impossível. Um dia, quando a gente tinha 20 quilos de média, também a gente imaginava que 40 de média era impossível. E do mesmo jeito que a gente conseguiu sair de 4 mil quilos, 3.500 quilos e ir para 9 mil quilos aqui nesse período, tem tudo a ver a gente conseguir isso daqui, falando em 2 anos, a gente está falando aqui 2055 mais ou menos, ano 2055, né? Bom, é isso daí, pessoal, desculpe o atraso aí para a coordenação, eu me coloco à disposição, podendo ser útil, a empresa também podendo ser útil, a gente vai estar sempre disponíveis para ajudar vocês. Olá, pessoal, vídeo longo, mas bem interessante no que ele discute sobre questão de novas tecnologias, a condição genética. A gente sabe que isso vem em alta, né? Vocês perceberam que é um vídeo de 2024, onde ele traz como foco principal a avaliação genômica, né? E aí teve um aluno que perguntou se a relação do gene associado a um desenvolvimento melhor na produção tem relação. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma espécie associada a uma raça que tem uma capacidade leiteira mais atenuada, eu faço o cruzamento entre essas raças. Porém, gente, isso é de uma forma popular, né? Mas a gente consegue fazer essa avaliação genômica dentro do laboratório, e seria outra disciplina que a gente poderia estar discutindo, tá? Mas saber associar as raças de acordo com os seus genes e o que ele tem como maior correlação de produção e o que você destina na sua produção pode ser um foco. Então, por exemplo, a produção de leite associada a uma proteína, e aí ele discute também a condição da vida produtiva. O que significa essa vida produtiva? Aquele animal que ele tem uma capacidade reprodutiva mais atenuada, ele tende a ter uma melhor adequação dentro daquele ambiente. Outra questão, eu fiz umas anotações também, que ele traz como fator principal é a adaptação. Então, por exemplo, aquela primeira prole que vem de uma gestação, ela tende a se adaptar ao meio. A segunda não, porque o parto ele já tem o contato, por exemplo, com estruturas antigênicas, né? Micro-organismos, outras estruturas de contato, que já possam estimular uma resposta imunológica, por exemplo, nessa prole. E aí ele fala a condição que eu meio que discordei quando ele fala geneticamente superior. Mas isso está muito associado à questão produtiva. Então, assim, os grandes agricultores, produtores, eles pensam nesse formato que quanto melhor a produção é justamente porque ele é geneticamente superior.
Mas não é bem isso, pelo ao contrário. O que significa que aquele gene que tem uma responsabilidade de uma produção específica é o que vai me ter como maior questão de fortalecimento dentro de uma produção. Então, se eu quero uma raça que tem uma capacidade leiteira mais alta, eu preciso fazer cruzamento entre essas raças, onde ele tem como a genética associativa na produção de leite. E aí, para isso acontecer, a gente precisa fazer uma seleção genômica. Então, dentro dessa seleção genômica, é feito dentro dos laboratórios genéticos para avaliar o gene. Por exemplo, ele associou o gene PITAN-TB, que é um gene associado à produção do leite. Então, isso já em laboratório, a gente consegue manipular e escolher as raças que têm maior produção associada a esse gene. E aí, no final, ele enfatiza que, claro, para eu começar a ter sucesso nessa produção com tecnologias reprodutivas, na avaliação genômica, eu preciso aguardar em torno de 4 anos, que é onde já tem aquela prole, que ela vai desenvolver, se alimentar, adaptar e iniciar o processo de produção. Eu sei que estendeu um pouquinho a aula aqui, mas alguma pergunta, dúvidas, colocações? Ok, gente, então eu vou estar finalizando a webconferência. Qualquer dúvida, eu estou à disposição em sala de aula. Que quiserem fazer alguma pergunta, até mais, tá, gente? Um grande abraço.